Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do KinaCast. E o KinaCast é o podcast que conecta pessoas, conecta histórias e conecta experiências de vida. E hoje eu estou com uma amiga que eu conectei faz pouco tempo, mas que é sensacional, nós nos conectamos muito, que é a Jéssica Brolio, empresária, escritora, e vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de vida da Jéssica e o que ela está vivendo hoje, as experiências com relação ao livro e tudo mais, né, Jéssica? Seja bem-vinda ao Hum, KinaCast. É um hum. prazer estar aqui com você, conversando nesse bate-papo. E antes de nós começarmos a falar, eu quero só te contar uma coisinha. Hoje eu estou com uma caneca nova do KinaCast, que ficou linda, ficou sensacional, eu amei. E eu já entreguei aqui para a Jéssica a caneca do nosso convidado do KinaCast. Em breve a gente vai ter mais novidades sobre isso. E quero pedir para você aproveitar e curtir e enviar para os nossos amigos, para quem você conhece, esse podcast que com certeza vai gerar mudanças, transformações, renovações na vida das pessoas que assistirem e se conectarem com a história que nós vamos contar aqui hoje. Jéssica, tudo bom? Fala um pouquinho de você. Brenda, muito honrada de estar aqui com você. Assim, a nossa conexão, né? Esse pouco tempo que a gente se conheceu e como a vida é um fluir, né? E a gente conseguiu arquitetar, como uma boa arquiteta que você é, arquitetar esse encontro hoje, né? Aproveitamos a sua vinda a São Paulo e conseguimos estar juntas aqui para falar um pouquinho de como é importante essa arquitetura da nossa vida, né? E o tema que a gente escolheu é qual é o sentido da vida, é uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo da nossa jornada. Então, vai ser muito bom ter esse papo com você, porque eu tenho certeza que é uma coisa que aflige muitas pessoas, né? Acho que todos nós estamos na Terra em busca de algo que a gente não sabe muito bem o que é. E vai se conectando pessoas que ajudam a gente a aflorar essa busca, né? Essa verdadeira identidade, esse propósito. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, porque é mais uma prova dessa construção que a gente vem fazendo na vida, nessa busca do autoconhecimento. É verdade, não é por acaso que a gente está aqui hoje. E realmente eu te faço essa pergunta, Jéssica: qual é o verdadeiro sentido da vida? Você estava me contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história. Você é uma empresária é, familiar, você vem de uma. Você está na terceira geração, né? Isso, da empresa. E ali você viveu toda uma história e tem vivido até os dias de hoje, né? Sim, Escreveu o livro que a gente vai falar daqui a pouco sobre o teu livro. Ainda não tive a oportunidade de ler, porque nós nos conhecemos, né? Nos sim, conectamos recentemente, com certeza, mas nós já conversamos sobre ele e está incrível realmente. sim. E mas já já a gente fala sobre ele. Conta um pouquinho da sua trajetória, como que é a tua Eu acho que história. essa pergunta, qual o sentido da vida, ela, como eu disse no começo, ela é feita por, por muitas pessoas, né? Eu acho que é a maioria das pessoas. E a gente só começa a se dar conta disso quando alguma coisa interna tá clamando por isso, né? Uhum. Então eu começo do começo, obviamente, que é eu venho de uma família que era testemunha de Jeová, né? Então, eu fui criada nesse ambiente. Minha mãe já vinha dessa família, conseguiu trazer o meu pai para esse ambiente. E apesar de estar conectada já com Deus desde pequena, né, por meio dessa religião, o mundo vai sendo muito atrativo, né, para o adolescente e tal. Então, nesse meio do caminho, a gente se distanciou da religião, até por talvez uma doutrina um pouco
privativo, né, de muita privação e tal. E aí o mundo se mostra atraente, né? Então o adolescente ele fica deslumbrado com as possibilidades e tal, e aconteceu esse romper, né? E pelas privações que eu sentia na adolescência, algo que as minhas amigas da escola faziam e que eu não podia fazer porque eu era da religião, né? E como é colocado aquilo tudo pra gente, eu me afastei realmente, assim, de Deus, né? Nesse período. Então, fui vivendo a vida nesse brilhar dos olhos que muitas vezes acontece, mas que é muito ilusório, né? Mas, ao mesmo tempo, com uma sementinha de que honrando muito o que eu tinha vivido, porque eu sei que a adolescência toda, a infância e a adolescência perto de Deus, mesmo que de uma forma religiosa, ela nos poupou de muitas coisas, né? E ela provoca uma base. Provoca. E isso que é importante, É muito porque importante. apesar do adolescente se distanciar um pouquinho, porque ele fica deslumbrado com tudo o que ele está vendo. Porque as minhas amigas podem e eu não posso. Mas você ter uma base, um alicerce familiar e pautado em Deus, Sim. gera no seu coração, como adolescente, principalmente nesse momento que você está falando, gera eu quero falar uma palavra que as pessoas possam... Uma proteção, exatamente. Proteção. No qual você vive, você está ali de curiosa, porque o adolescente é curioso. Exatamente. Mas, espera aí, você consegue distinguir ou discernir o certo do errado. Isso. É isso, você começa uma trajetória sabendo que existe esse certo e errado. Que existe um viver por princípios e um não viver por princípios, né? Você já começa por esse lugar, que é muito importante. Porque quem não tem essa base acaba achando que as coisas do mundo que são corretas, né? Sim. Então, sempre tinha uma pulguinha atrás da minha orelha dizendo, será que isso é certo? Será que isso é errado, né? Aquele famoso Deus está vendo, sabe? Então, quando eu me afastei, tinha sempre essa pulguinha. Então, era como se se eu tivesse só me afastado, mas ainda o fio estava conectado, sabe? Sim. Talvez uma distância muito maior, mas conectado. Então, graças a Deus. Graças a Deus, essencial. Exatamente. Porque é isso, nesse meio do caminho que eu falo que é dos meus 20 aos meus 30 anos, mais ou menos, eu até conto isso no meu livro, que é como se eu sentisse como se eu tivesse vivido um vale mesmo, né? Que é onde você tem que, vamos lá, agora é o período onde você vai bater a cabeça para poder voltar para casa, né? E aí foi essa trajetória. Você sabe que eu já ouvi muito sobre isso, que os filhos os adolescentes, eles têm um período que eles querem ir, mas eles voltam. É isso. Principalmente se eles têm essa base. E então aí começou essa trajetória, assim, né, dessa busca e muito do que foi acontecendo. Eu conto bastante desses 20 aos 30 anos, né, como que foi pautada a minha vida, muitos relacionamentos e tal. E só que com essa sensação de que estava faltando algo, né. Até que nos primeiros anos desse período, é isso, muita atratividade e tal, você vai deixando, né, a vida levar, né? Só que, como você tem ainda aquele fiozinho conectado, e mesmo as pessoas que não tiveram uma base na adolescência e na infância de religião e tal, nós somos filhos dele, né? Então, temos essa sementinha. Sim, não tem o fio conectado, porque você não teve essa oportunidade, mas você tem a sementinha que você veio, né, você é filho de Deus. Então fica aquela coisa, né, o que está acontecendo, né? Putz, será que a vida é legal, mas é só isso? E é só isso, né? Então a gente vai se questionando. E aí a minha busca, assim, de encontrar a espiritualidade. E aí eu lembro, com 30 anos foi um marco, porque eu fui morar sozinha, e eu entendo também que quando a gente está muito sob a proteção dos pais, né, as nossas buscas de quem nós realmente somos ficam mais,
difíceis, porque você tem uma referência, então você acha que aquilo é você, né? Os pais são você, as crenças deles são as suas, né? E aí há muito uma mistura. Então, quando tem esse jeito ainda infantil, mesmo aos 30 anos, né, de estar sempre se reportando aos pais e tal, é como se você visse os pais ainda como Deus. E quando há essa ruptura, você precisa encontrar algo a mais. Quem é realmente Deus, né? Então, é um período que eu vou morar sozinha e aí começo a aprofundar essa busca do autoconhecimento. Entre os 20 e 30 anos, eu tinha, assim, uma busca, eu lia, fazia cursos, mas não tinha aquela coisa de sentir, né? Você diria que foi o período do conflito? Um conflito. E o conflito ainda continua um pouco depois, quando eu saio de casa. Porque aí você vai procurar Deus em tudo, né? Eu lembro que eu fui atraída pelo xamanismo, né? Eu seguia algumas coisas, alguns rituais, e a gente ia entendendo que aquilo estava te aproximando de alguma coisa maior, né? Mas mesmo assim, faltando algo. E quando a busca foi muito profunda dentro do xamanismo, me veio um período de síndrome do pânico. Foi um período que eu fiquei... foram 2, quase 3 meses, assim, tendo ataques de pânico diariamente. E... Porque é isso, né? É como se você estivesse indo no caminho errado, né? Você tem o caminho aqui, aí você acha um atalho que não é aquilo ainda. Então, a síndrome do pânico é assim, presta atenção que você está indo no caminho errado. Porque quando você está no caminho certo, no fluir, é isso, é as conexões, é quem você encontra no caminho, né? Não é duvidoso. É uma sensação de certeza, né? Porque quando nós somos corpo, alma e espírito, né? E o seu espírito é o que se conecta com Deus. E nós temos um lugar dentro de nós que só vai encaixar essa pecinha, que é do Deus Criador, daquele que é o único. E parece que é o que você estava falando, eu fui visualizando como um imã, né? Você é atraído para Deus. Quando o seu imã se encontra com o imã de Deus, é como se atraísse. Exatamente. Mas até eles se encontrarem, né, enquanto isso não acontece, ele vai tentando encontrar. Aí de vez em quando tem alguma coisa que parece que é, mas não é, né? Isso. E ele repele. Não é como se isso. fosse isso. Perfeito. Ele Eu vai acho que repelindo, né? você conseguiu traduzir muito bem, assim, né? E é isso. Aí, então você vai sentindo que tá, mas e não é. E você tenta forçar uma barra, porque é como se você falasse, uma esperança, sabe? Né? E aí você vai buscando, e eu continuei buscando. Aí eu conheci a Cabala, foi ótimo, porque eu acho que foi algo que mais me aproximou, né, dessa pureza, dessa conexão, que é quando você... também falo isso no meu livro, que é quando você se sente um com ele, sabe? Essa cola. É onde que nada mais que você faça, você não pergunta antes em oração, você não fecha os olhos e fala, putz, é o fluir, é aqui, né? Mas é óbvio que a gente ainda vai sentir algumas resistências, né? E onde, será que eu estou ouvindo a voz certa, né? Mas eu ouvi uma pessoa que me falou esses dias, assim, que foi muito libertador, é isso. Quando a gente tem muita dúvida, é porque não é. Porque quando é dele, é um caminho de Deus, não tem dúvida. É verdade. É um fluir, assim, natural, verdade. né? E você pode ver que até mesmo nos nossos projetos pessoais, quando você tem algo para fazer, vem uma convicção tão grande que nada te para. Você paga qualquer preço e você vai até você conquistar. Mas às vezes alguma situação que parece perfeita, o ideal para a tua vida, e não é. É isso. Ela só parece o ideal, porque mas o ideal é mental, né? É o que você idealiza. Então, é o meio que você vive, o que as pessoas falam, elas te trazem como ideal.
E aí você compra aqueles ideais. Você entende? E aí você Exato. quer se enquadrar. Como que eu me enquadro aqui? Né? Como que essas pessoas que estão ao meu redor, eu me sinto pertencente, porque todas elas têm esse mesmo caminho, então eu acho que esse é o certo. E aí eu tento me encaixar num lugar onde não é para todo mundo. E aí é que é onde você tem que intensificar essa busca. Como você faz isso? Mudando de ambiente. Você tem que mudar de ambiente, você tem que mudar de amizades, você tem que romper. E como que foi isso para você? Você tem que romper, você tem que fazer... chegou num momento que foi um momento específico? Ou foi uma descoberta? Eu sempre fui uma pessoa que em determinados momentos sentia uma coisa assim de preciso transformar aqui alguma coisa, preciso transformar uma inquietação. Uhum. Eu sinto isso de ciclos em ciclos. Eu acho que quanto mais você aprofunda no autoconhecimento, esses ciclos diminuem. Ele quer movimento mais rápido. Tá. Deus quer você se movimentando mais rápido. Uhum. Né? Então, quando você está um pouco inconsciente, talvez esses ciclos eles prolonguem um pouquinho mais. Então, à medida que eu fui aprofundando no autoconhecimento, diminuiu essa periodicidade de rever as coisas, né? Uhum. Então, eu comecei mudando de casas. Então, assim, desde a pandemia até agora, são 4 anos, eu já morei em 4 casas. Uhum. Né? Então, é como se eu quisesse viver ciclicamente para encontrar meu ambiente. Ah. Né? E aí, isso, vivendo um pouco mais longe... dos amigos que se construiu de infância, até muito emaranhado também com a família, muito só com família, né? Eu acho que isso também impede de você crescer e encontrar a essência, né? Então, a gente foi mudando, ficando mais afastado e sentindo conforto nesse lugar, assim. Uhum. Eu sou casada, né? Eu e o André juntos nessa busca de encontrar o nosso lugar. E aí foi quando, assim, a gente decide mesmo mudar para Alphaville, que a gente sempre morou em São Paulo, aí muda para Alphaville e aí dá um 360 no ambiente, nas amizades, no convívio com as pessoas. E aí você vai vendo que outras coisas são possíveis. Não, tem gente que vive diferente do que aquilo que eu vivia, né? É como se você vivesse muito tempo numa bolha, né? E aí, incrível isso. E de repente você descobre, né? Você descobre. E você mudou de ambiente completamente e você percebeu isso. Você muda de ambiente completamente e a sua vida dá um salto exponencial também bruscamente, né? Uhum. Que aí é onde vem o livro, onde surge o livro. Imagina, Jéssica, de anos atrás, nunca se viu escritora, nem achava que isso era possível, né? Então, os ambientes vão te contando histórias que você compra, Sim. de que você não é capaz disso, não é capaz daquilo outro, que também tem um pouco da influência, né, do inimigo, né? Sim. O inimigo, ele ajuda você ajuda a apagar ali o que você veio entregar para o mundo, né? E vai te afastando da sua essência. Por isso que a gente tem que estar vigilantes, né, Jéssica? Orar e vigiar é o que sempre o manual da vida fala, porque quando você está vigilante, o inimigo, você não está dormindo. Exatamente. Mas você está atento ao que está acontecendo ao redor, você está com o radar ligado. É importante. Estar com o radar ligado é fazer um exercício de autopercepção e de percepção do ambiente. É se ligar naquilo que está acontecendo para ver se você está no caminho certo ou não, né? Exatamente. E como que surgiu na sua vida a yoga? Ou yoga, como que fala? O yoga, Ou yoga. yoga, tá. As palavras em sânscrito têm uma fonética, né? Que é como se ela reverberasse para as células. Então, tem várias formas de falar. O mais correto seria o yoga mesmo, porque... E surge nesse período da síndrome do pânico, né? Então, a síndrome do pânico, eu já era uma aluna regular de uma escola, fazia práticas, assim, como aluna mesmo, entendia que aquilo era bom para mim, era bom para minha mente. E né, nesse período, eu fazia um acompanhamento psicológico, né, psicóloga, terapia normal, assim, por autoconhecimento mesmo. E quando eu comecei com pânico, essa terapeuta sugeriu que eu procurasse um
procurasse um psiquiatra, e aquilo, assim, soou como uma facada no meu peito. Eu falei, não, para esse lugar eu não quero ir, sabe? Uhum. Aonde que eu vou me resgatar sem isso? Tá. Não que eu vá contra, né? Eu acho que tem, obviamente que tem, dependendo do estágio que você tá, você precisa, né, de um Uhum. acompanhamento, sim, eu acho que, né? Mas eu quis buscar outras coisas, porque ainda eu tinha o pânico, mas eu tinha lucidez, eu tinha, ainda sentia com as rédeas da vida, sabe? Mas Tá. só me sentia um Uhum. pouco para onde eu vou, né? Eu sou só isso mesmo? Poxa, eu só sei fazer, né? Eu me formei em ciências contábeis, eu só sou computadora, eu só sei trabalhar nessa empresa familiar, né? Então, esse monte de Essa busca questionamento, pelo sentido, né? Pelo que é sentido. o que muitas pessoas entram nesse dilema de suas vidas, porque, peraí, o que eu estou vivendo? Sim, Qual é o sentido da minha vida? exatamente. O que está acontecendo comigo? Aqui não está bom, aqui não está bom, sabe? E, e às vezes eu quero fazer uma comparação. Sabe quando você senta numa cadeira e tem alguma coisa te espetando e você tá te incomodando, você não sabe o que que é, você sentou, você não percebeu e tá toda hora, né? Sim, Aquele incômodo e você fala, meu, mas por quê, né? O que está acontecendo? Deixa eu parar tudo e olhar direito aqui para alguma coisa preciso modificar, né? modificar, exatamente. Aí você olha e fala, ah, era isso aqui que estava me incomodando. E Sim, você retira aquilo e exatamente. passa a viver melhor, a estar melhor. No caso da cadeira, como eu dei o exemplo, você tirou o que Não, estava te esse exemplo incomodando e foi você fala, nossa, maravilhoso, ufa. porque dependendo de quantas camadas você tem em cima de você, você vai sentir mais ou menos esse Exatamente. parafuso, não sei o que você falou, É né, qualquer um coisa aqui. espeto, sei lá, um Sim. alfinete, né? Dependendo de quantas Uhum. camadas você está envolvido, vai demorar para você sentir, né? Então eu fui Exato. entendendo esse Verdade. lugar. Aí o yoga surgiu na minha vida assim. Vou aumentar a frequência da minha prática. Eu ia antes 2 vezes por semana, comecei a ir todo dia. Eu lembro até da professora de ter aulas de eu fazer dobradinha, da próxima aula eu continuar, não ter mais nenhum outro aluno e ela Uhum. ser obrigada a dar aula para mim em particular, sabe? Uhum. E muitas vezes, fim da aula, chorava, tal. E aí fui aos pouquinhos me resgatando nesse lugar. Eu falei, nossa, eu acho que é um bom caminho para aprofundar no autoconhecimento. Eu acho que eu vou por aí, né? E aí fui fazer o curso de formação. Tá. E aí eu fui fazer o curso de formação bem despretensiosa, assim, não queria ser professora de yoga, nada disso. Uhum. E aí eu comecei, e eu lembro que eu fechei o curso, era dezembro de um ano, e em fevereiro eu ia ter uma viagem no carnaval, era um retiro na Amazônia, com um grupo conduzido por uma outra pessoa, e o curso só ia começar em abril. E aí, em fevereiro, nesse retiro na Amazônia, um lugar incrível e tal, conhecendo as pessoas, elas souberam que eu estava matriculada num curso de formação de yoga, elas já me colocaram na fogueira. Dei aula de yoga sem ter nem feito curso de yoga. Então, já colocando a Olha. prática. Minha vida sempre foi isso, assim. A prática veio sempre muito antes. Eu Tá. nunca fui uma pessoa muito teórica, de pegar livros, apesar de ler bastante, né? Assim, gosto Uhum. de ler e tal. Adquirir esse hábito, né, de gostar. Uhum. Eu nunca fui uma pessoa de ficar estudando muito as coisas. Eu precisava sentir na prática. E aí foi ótimo, porque eu fiz todo o curso de formação. Eu lembro as colegas de cursos tendo super dificuldade de dar a primeira aula. Eu já tinha dado centenas de Olha aulas, só. sabe? Sem nem ter me formado. E comecei a encontrar nesse lugar esse arrancar de camadas para poder sentir o incômodo da cadeira, entendeu? Uhum. Tipo, como é que eu vou? Então, eu fui me descascando. Então, eu fui fazendo cursos, como sempre, Tá. sempre muito intensa nas coisas. Então, eu fiz mais de 700 horas de curso de formação. Fui ao Rio de Janeiro fazer cursos lá com um professor maravilhoso, um dos melhores do Brasil que tem lá. Ele tem formação que só ele dá pelo Yoga Alliance e tal. Fui atrás dele. E fui fazendo e tal. Até que o yoga me levou para esse lugar que é o meu yoga de hoje, que eu traduzo de como organizar a mente. Ele me ensinou como organizar a minha mente, os meus pensamentos, para Uhum. poder ir tirando essas camadas e tirando Sim. e fazer uma conexão direta com Deus, assim, de se encontrar novamente. Então, o yoga vem daí, aonde eu me descubro, também professora de yoga, né? E aí, na pandemia,
crio uma empresa de bem-estar, que ela tem o foco de aulas de yoga regulares. Eu estou assim, com um grupo só, uma vez por semana, mas o foco é retiros espirituais. Então, eu levo pessoas para a natureza, uso o yoga como base, às vezes uso o jejum também como base. Uhum. E aí fui me aprofundando nisso. O jejum virou uma prática muito habitual. Já fiz jejum de 100 horas. Isso vai afinando o seu espírito, né? Porque Sim. você diminui a densidade do corpo, dos desejos, né, carnais, né? O jejum, eu costumo falar o seguinte, que o jejum ele te tira desse ambiente natural, porque as pessoas ficam muito dependentes daquele alimento, dependentes das situações naturais e dificulta essa conexão com o divino, Exatamente. essa conexão com o Deus Criador, né? Quando você começa a se abster disso, você começa a depender mais do seu lado espiritual e ele começa a ser fortalecido. É uma intimidade Isso com mesmo. Deus É isso mesmo. que acontece. E nessa, me corrija se eu estiver errada, Jéssica, mas é aí que você começa a descobrir o sentido da vida, né? É aí. Porque aí o yoga nada mais é do que a meditação. Meditação também oração, né? Porque é onde você se recolhe. E aí eu coloco isso como prática frequente. Tudo que a gente faz todos os dias, uma hora surte um efeito. Exatamente. A gente precisa repetir. Exato. Ai, não deu certo, não tá dando. Não, repete. São os bons hábitos. Só repete que você vai colher os frutos Exato. disso. Então eu fui repetindo isso, e aí é onde que vem aquela inquietação, tal, a cabala me aproximando, e aí no fim do ano há é como se fosse um clique mágico, assim, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que a cabala foi te aproximando, te aproximando. E antes eu fiz a analogia aí do imã, né? Sim. A cabala foi aproximando, mas não deu a liga. Ou deu a liga? Ela me preencheu bastante, assim. Foi um estudo que me preencheu bastante. Além das meditações, eu criei uma oração intencional. Então, eu comecei a praticar uma oração intencional. Onde a Kabbalah tem uma oração muito conhecida por eles e frequentemente usada, que é Ana Bekoa, não sei se você já ouviu falar, é uma oração em hebraico mesmo, então a gente vai estimulando o hebraico também, que é né, uma ligação bem forte. Então eu fazia essa oração todos os dias, e eu me sentia muito bem, eu me sentia preenchida, eu me sentia como se eu tivesse sendo blindada, sabe? Das coisas do mundo. Mas não senti essa cola porque o caminho para Jesus, né? Jesus Era essa pergunta que eu ia te fazer precisava agora. disso. Qual foi o clique? Que horas que você encontrou o clique, né? Você foi indo. E aí não era. Daí a gente começou essa inquietação interna de movimento. Aí eu falei para o André, a gente precisa mudar daqui. A gente entrou para uma mentoria, onde o mentor tem essa abordagem de andar em Deus, né? De reconhecer Jesus como Salvador e tal. E aí a gente fez um jejum de 100 horas. E nesse jejum a gente começou a ir foi numa igreja. E aí a gente estava muito sensível, né? E aí ouvindo os louvores e tal. É um negócio que você sente uma leveza, uma coisa no espírito, assim, bem profundo, né? Assim, de se emocionar, de chorar, de ter uma experiência com ele mesmo. De quando você ouve falar de Jesus, você entende o quanto que ele é tudo que a gente precisa copiar, né? Exato. É isso. E eu sempre, na minha busca toda da vida, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar o outro, sabe? Isso preenchia muito meu coração, ajudar as pessoas, ser uma boa conselheira. Eu era colo, né? Eu tinha uma abordagem onde se alguém me trouxesse alguma coisa, eu não ia falar, é verdade, você tem razão, aquela pessoa é isso. Não, eu trazia um encaixe onde a pessoa olhava
um ângulo diferente. Uhum. Então a Cabala me ajudou a descobrir isso em mim, que a minha missão aqui, que o meu propósito, né, o que a gente vem falando muito de propósito, o que é propósito, Sim. é isso. Qual o legado que eu quero deixar? Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que serviu o outro. Sim. Que ajudou o outro de todas as de todos os níveis, né? De pessoas que não que pudessem contribuir de volta para mim. Não, mas desde da empregada doméstica até a pessoa, né? O presidente de uma empresa, enfim, pessoas que cruzassem para o meu caminho, exatamente. Quem passar pelo seu caminho. E ele é isso. E aí aonde que dá a cola? Quando você fala, putz, a única coisa que eu quero é ser isso, porque isso me dá satisfação. Quando eu dou mais do que eu recebo, eu fico preenchida. Você já percebeu que uma pessoa, ela pode ter muito dinheiro, mas se ela não tiver pessoas na sua vida, ao seu redor, ela se sente vazia. Sim. Não tem sentido ter todo aquele dinheiro. E uma pessoa pode não ter dinheiro algum, mas se ela estiver rodeada de pessoas, né, totalmente conectada e pessoas que existe uma troca, que ela pode servir, que ela pode abençoar, e enfim, a felicidade ela é garantida, digamos assim. É onde você consegue ressignificar o verdadeiro significado da prosperidade, né? Prosperidade é isso, você não é o quanto de dinheiro você tem na conta, né? Mas o quanto que você abençoa a vida das pessoas, divide o seu, né? Divide o seu pão. Quanto que você divide? Então, quando eu fiz um curso com a minha professora de Cabala, que não usava a Cabala como base, mas era mais sobre encontrar a verdadeira identidade, e é onde eu construo a minha missão em termos, né, em frases, eu falo, é essa pessoa que eu quero ser. E quem que é essa pessoa? Jesus. Jesus é essa pessoa. Então eu só estava naturalmente querendo alcançar isso. Sim. Né? Você estava buscando. Exatamente. E nessas buscas você encontrou. Só queria, esse era o espelho que eu queria. Porque é isso que eu quero ser. É isso que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Então, faltava esse encaixe. É onde eu digo que foi esse encaixe. Então, assim, é um verdadeiro se apaixonar por Jesus, né? Aí você começa a ouvir louvor como se fosse uma menina apaixonada pelo primeiro namorado. Isso. É uma coisa muito, muito... Ele preenche tudo. Tudo aquilo que você busca uma vida inteira. Quando você encontra, você fala, meu Deus... Por que eu não te encontrei antes, Jesus? Sim, é muito bom. E me fala uma coisa, como que surgiu o tal do propósito? Aí, acho que depois desse encaixe aí começa a fluir, né? A nossa criatividade, a nossa entrega para o mundo e a possibilidade de escrever um livro. Uau, escrever um livro, maravilhoso, quero escrever um livro. Deixa eu pedir para o Lucas. Ô, Lucas, coloca para nós aqui o livro da Jéssica, O Tal do Propósito. Olha que lindo, que capa linda, tá de parabéns. Eu tenho certeza que o conteúdo tá maravilhoso por tudo que a gente já conversou, né? Sim. Fala um pouquinho do Tal do Propósito, Jéssica. Acho que pode deixar só essa imagem mesmo, né? Né? E aí, então é isso, uau! É possível ser uma escritora, né? E o que eu vou entregar para o mundo? Eu acho que essa palavra, ela tem um peso e uma profundidade muito grande, né? O propósito. As pessoas se questionam muito isso, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela amedronta as pessoas. Porque, assim, se eu não encontrar meu propósito, o que vai ser de mim? E aí fica uma busca muito distante, né? E nesse livro, de uma forma muito simples, e é o que eu encontrei, assim, eu quero... Como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu não sou muito estudiosa. Então, eu quero passar para as pessoas essa praticidade. Como é que, em forma simples, uma leitura simples e leve, eu posso encontrar algumas respostas, né?
E então me veio essa inspiração, esse conteúdo, porque é isso, quando você deixa o rio fluir, quando você destrói as barreiras que te impedem de ser quem você é, de viver a sua verdadeira identidade, viver o seu propósito, né? Você flui. Então não precisa se preparar, não precisa ficar com medo, ficar com, né, porque vai fluir. Você se colocou à disposição. Então todo dia quando eu acordo eu falo: Deus, eu estou à sua disposição. Eis-me aqui. Qual a direção? O que eu preciso falar que alguém precisa ouvir, né? E, obviamente, quando você se coloca à disposição, o inverso também é colocado. Você também ouve de pessoas o que você precisa ouvir, que é como aconteceu com nós duas. A gente estava ali no segundo Exatamente. dia, a gente quase nem se notou no primeiro dia, Incrível isso, não né? é? É Mas verdade. eu tenho essa conversa diária do vamos fluir. Sim. Em quem eu preciso colar? E é um natural. A gente estava andando ali, de repente um grupinho se formou para almoçar, né? Não Uhum, falei para você, Brenda, vamos almoçar juntas? Ou você para uhum, mim, né? uhum. Foi muito, fomos. Aí a gente se viu junto na calçada e estava sentado na mesma mesa, né? Uhum. E essa história que conectou com tudo que você veio entregar, você Sim, falou, meu, preciso de pessoas que falem a minha língua, né? sim. E eu vejo, Jéssica, o quanto Deus tem me dirigido por esses caminhos, o quanto Ele tem colocado as pessoas com o mesmo propósito, o mesmo entendimento, porque o propósito é muito igual, é muito o mesmo. Sim. E juntos, né, nessa conexão, digamos assim, a gente se torna mais forte. Uhum. Esse propósito ele fica mais forte ainda para que a gente possa cumprir essa missão, fazer aquilo Exatamente. para o qual nós fomos É um chamados, né? quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça de Sim, peças que vão se unindo para formar a grande imagem. sim, Então, não é a mesma peça. Ninguém vai ser a sim. mesma peça. Ninguém, né? Então, é isso. Eu vou me colocando e esse rio flui. Aí, mas como você escreveu um livro tão rápido, né? Foi 4 meses. Porque é isso. Você se colocou à disposição e o conteúdo vem. Porque a Vem. sabedoria a gente já vem com essa sabedoria. A gente Sim, só ela vem de Deus, né, vem de Jéssica? Deus. O conhecimento ele vem dos livros. Isso. Você busca o conhecimento, você estuda e tal. Até mesmo da vida, né? O Sim, das conhecimento das experiências, dos experiências, desafios. exato. Mas a sabedoria vem de Deus, e aí É, essa sabedoria ela chancela tudo aquilo que você exatamente. conhece. E ela constrói, Uhum. né? Te dá subsídios para construir, por exemplo, um livro. Um Né? livro. E a pessoa que escreveu o meu prefácio, uma pessoa muito querida, e ela escreveu uma coisa no prefácio que me deixou tão feliz, assim, essa pequena joia. O livro é Olha fininho, só. mas é isso. Na simplicidade, eu quero entregar minha mensagem. Eu quero Uhum. entregar, dizer para as pessoas, o propósito é muito mais simples do que você Sim. imagina. Por isso que eu Uhum. coloco o tal, né? Porque é Uhum. isso. As pessoas, o propósito, qual que é o meu propósito? Que saco essa palavra, né? Então, o tal. O que é esse o tal do propósito? Então, veio esse título também. E o quanto a gente precisa, né? Que eu digo, viver o seu propósito vai desagradar pessoas, mas não a Deus. Então, que você precisa tirar essas cascas de tudo aquilo que projetaram em você, de tudo aquilo que esperam de você, Uhum. né? Que não vai ser possível. Não vai, porque você vai tirar todas essas capas e vai viver o que ele espera de você, né? Exatamente. E aí é bem Exatamente. desafiador mesmo, porque Sim. é como se você vivesse todo dia como se fosse o último, Uhum. né? Não tem amanhã. Uhum. É essa sensação um pouco, né? É verdade, é bem isso. Porque quando eu me levanto de manhã, eu falo com Deus logo no começo, né? Eu já levanto falando com Ele, eu falo, Senhor, antes de qualquer coisa, deixa eu te adorar, deixa eu reconhecer que o Senhor está aqui. E eu quero viver hoje, me dá direção para o hoje, Isso. sem pensar no amanhã. Eu quero que hoje seja hoje. É. E hoje vai ser incrível, assim, vai ser intenso, vai ser o que o Senhor projetou para ser. Sim. Mas esse incrível e esse intenso não significa que vai ser pesado. Isso.
vai ser na intensidade de ser um último dia, entre aspas, né? Exatamente. Na intensidade de dar o melhor, de poder oferecer o melhor e estar atenta a cada movimento para que a gente possa viver o propósito diariamente, né? Viver essa missão diariamente e estar realmente desperto. Acordar mesmo, né? Não somente acordar fisicamente, mas a cada manhã nós possamos acordar física e espiritualmente, ou física, emocional e espiritualmente, para viver esse propósito diário. Quando a gente faz isso, é muito diferente. Não tem esforço, né? Não tem. E as conexões com Deus se fortalecem e você começa a ter uma visão muito maior, muito mais ampla. E aí você está ali disponível apenas, né? Apenas para servir e oferecer o melhor. E você fica muito mais atento de quantas vezes você tenta interferir nesse processo de fluir, né? Eu lembro, na semana passada eu fui num super evento também e várias mesas, tinha um mapa das mesas onde cada um deveria sentar, eram lugares marcados, né? E eu me inscrevi nesse curso, nessa mentoria de última hora, assim, na terça, o evento seria na quinta. Então, basicamente, algumas coisas precisaram me adaptar ali, né? Talvez o evento já estava montado, né? Onde que a gente vai pôr essa pessoa que chegou agora depois? Sim. Então, assim, um presente que tinha o nome... No meu não tinha, porque não deu tempo. Então, algumas coisas eu vivi assim. E eu lembro de olhar o mapa e eu falar, não, mas esse não é o ramo da minha empresa. Por que eu vou sentar nessa mesa? Não estou entendendo. E eu queria interferir nesse processo, sabe? De falar, não, gente, eu preciso procurar a mesa de auditoria, consultoria, eu preciso sentar na mesa, né? E aí, não, mas aí todo mundo sentando, não tinha mais lugar, eu falei, tudo bem, vou sentar nessa mesa, vai. E aí foi um fluir tremendo, conheci pessoas incríveis que a gente vai se ajudar mutuamente nas nossas empresas, né? Ela achou o máximo um programa que eu faço na minha empresa, eu achei o máximo um programa que ela faz na empresa dela, a gente vai fazer um intercâmbio de colaboradores para viverem essas experiências e aprenderem uma com a outra e tal. E foi maravilhoso, no dia seguinte já abriu mais portas e tal, então assim, a gente vai... É como se a nossa mente vai clareando, que toda vez que a gente tenta interferir num processo, tenta interferir no mover, né? Vamos juntas almoçar. Sim, não interfere no fluir do rio. Interfere. Deixa o rio, né? Correr. Exatamente. Porque ao longo do percurso do rio você vai colhendo tudo de bom que ele tem. Por que a gente tem que sempre querer interferir em tudo, né? Esse controle sobre a vida, sobre como as coisas têm que ser. E aí, quando sai do que a gente planejou, a gente acaba com o nosso dia, acaba com a nossa vida. E aí, quando você vai fluindo, que é esse momento de manhã, eu acordei, eu sento, são 40 minutos de meditação. Eu faço alongamentos porque eu sinto que quando a gente tira a densidade do corpo também é mais fácil do fluir, né? Como se tirar essas barreiras do rio. Sim. E os meus momentos ali de intencionalidade na oração e tal. Isso, e sem ficar pedindo, sabe? É mais sobre, tô aqui, e aí? Exato. O que eu preciso, né? Incrível, Jéssica. Como é bom conversar com você. E se bom. Pudesse, ficaríamos aqui um tempão conversando. Quanta coisa boa, quanta reflexão importante. Sim. E importante para o pessoal também que está assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que essas reflexões, esse papo maravilhoso que a gente teve aqui agora, trouxe também muita clareza para os nossos ouvintes, pessoal que está assistindo o podcast. E eu quero te dizer que foi realmente incrível ter conhecido você, uma mulher maravilhosa, né? Pouco que a gente conversou, nós nos conectamos muito mesmo. E muito aprendizado, né? Você fala coisas profundas e importantes. Obrigada.
Obrigada pela Foi tua incrível. generosidade, Foi né? muito incrível. Por estar aqui. E espero nos vermos outras vezes, Com nos certeza. encontrarmos mais vezes. Agora nós já nos conectamos, não desconecta É mais. isso mesmo. E quem fortalece essa conexão é Jesus, que é a pedra angular, ele que é o fundamento e ele que está ali para fortalecer e fundamentar tudo isso, né? As conexões das nossas vidas. E assim nós seguimos arquitetando as nossas vidas debaixo da direção daquele que é o arquiteto do universo. Exatamente. Ele que vai dirigindo e a gente vai sendo conduzido e fazendo tudo aquilo que ele orienta. Isso mesmo. Obrigada. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco. Mais um podcast, KinaCast. E até mais.